Olá, amigos. Estamos aqui de volta, 9 horas, hoje com um tema que realmente é um tema importante para nós, né? É justamente sobre a educação inclusiva, ou seja, os problemas, as dúvidas, as nossas tremendas dúvidas sobre a educação inclusiva. Na realidade, o que nós vamos ver? Existe a legislação, existem as teorias, existem as práticas, e, na realidade, está uma confusão muito grande, ninguém entende nada, todo mundo reclamando. E o que está acontecendo? Ela não está funcionando. Em grande parte das escolas, a educação inclusiva real, mesmo, responsável, não está funcionando. Então, nós precisamos saber o porquê que não está funcionando. Qual o motivo? Por que não funciona? Tá? Bom, na realidade, nós sabemos que, historicamente, a coisa começou com escolas especializadas. Até hoje nós temos a Paz, etc., uma série de escolas especializadas que fazem o papel da inclusão. Tá? Mas, durante algum tempo, foi estudado a maneira de nós colocarmos aqueles alunos que estavam nas escolas especializadas dentro de uma escola regular para que eles fossem se acostumando, se socializando para poderem conviver com o pessoal que não tinha aquelas características especiais que eles tinham, ou seja, aqueles transtornos, síndromes, etc. Muito importante isso. No início, como eu falo para todos os meus alunos, eu era até contra a inclusão. Eu achava que não havia, não, seria muito difícil nós, numa escola, reunirmos profissionais com aquela competência, com aquela habilidade, com aquele conhecimento que os profissionais das escolas especiais tinham. Lógico, né? Oi, Fátima, boa noite. Só tem um detalhe. Depois eu vi uma série de casos em que crianças que estavam nas escolas especiais tinham muita dificuldade de evoluir, já que elas não tinham referência diferente das delas. Então, isso significava que, para elas, ser como elas eram era o normal, era o comum. Isso fazia com que elas não tivessem nenhuma, é, nenhum esforço interno, cerebral, mental, etc., para imitar as crianças que não tinham nenhum transtorno, nenhuma outra síndrome. Realmente, isso é fato. Então, e eu vi vários casos que foram exatamente opostos, ou seja, crianças normais que acabaram assumindo comportamentos, sintomas semelhantes a transtornos, síndromes, por estarem o tempo todo rodeado é, de pessoas com esses transtornos, né? Sem nenhuma pessoa dita normal em volta delas. Então, isso realmente é complicado. Mas então veio toda a legislação, quer dizer, veio todo um aparato de educadores querendo transformar isso, inclusive com organismos internacionais, convenções internacionais, exigindo que todas as pessoas especiais, todas as crianças especiais, alunos especiais, passassem a fazer parte de uma escola regular para que houvesse então a inclusão responsável. Então começaram as legislações, mas as legislações vêm muito tempo atrás. Por exemplo, desde a portaria 1793 de dezembro de 94, aliás, havia coisa antes, desde a época da Revolução. Desde 68 já havia lei, já havia leis que já insistiam no processo de inclusão. Em 94, veio uma determinação nessa portaria para incluir nos cursos de pedagogia, psicologia e licenciatura uma disciplina que reunisse todos os aspectos técnicos, políticos, educacionais de normatização e integração da pessoa portadora de necessidades especiais. Então, desde 94, que já se determinou a inclusão nos currículos de pedagogia e licenciatura, o estudo da inclusão, de todos os aspectos éticos, políticos, educacionais e de normatização da inclusão. 94. Então, se não tem ainda, é porque está falhando essa portaria, como diversas leis, portarias, etc., não entrar em vigor. Bom, aí vamos ver como ocorrem, oi Nayane, como ocorrem as leis, como ocorrem as portarias, como ocorre a legislação, a teoria e a prática.
para nós vermos o que nós podemos fazer em relação a isso. Então, vamos ver o seguinte. O governo, o sistema de governo, o MEC, seja lá o que for, decide que precisa agora que todos os alunos especiais sejam incluídos em salas de aulas regulares. Ou salas de aulas comuns, como agora querem os politicamente corretos, que nós chamemos as regulares de comuns. Tudo bem, comum, regular, para mim é a mesma coisa. Aí, então, vai sair alguns estudos sobre isso. Esses estudos, então, começam a ser feitos e, nesses estudos, vêm o que precisa ser feito para que haja inclusão. Antes que esses estudos se transformem em lei, um monte de gente já começa a ficar preocupado com a inclusão e já começa a dar seu palpite. E entre esse monte de gente estão os ministérios públicos, preocupados em atender as crianças especiais, etc., coisa toda. Pois bem, então, na Bahia, por exemplo, em 2013, já em 2013, o Ministério Público da Bahia, preocupado com a inclusão e vendo que ninguém estava incluindo coisa nenhuma nas escolas, não havia a Lei Brasileira de Inclusão ainda, mas havia a ideia da inclusão, já que a LDB já dizia isso. Então, o Ministério Público lançou a Recomendação 001 de 2013. Nessa recomendação, que ele mandou para todas as secretarias de educação do Estado da Bahia e as municipais e para todos os dirigentes escolares, ele faz uma recomendação que é muito interessante nós vermos o que ele fala aqui, para nós entendermos como se processa a legislação e como aplicá-la, como entendê-la, como interpretar e como aplicá-la. Então, nessa recomendação do Ministério Público, diz o seguinte, lá numa das suas páginas, item 1.1.3, número 2. Garantam, é importante que todas as escolas, secretarias de escolas, garantam no seu projeto político-pedagógico a educação inclusiva e, para tanto, especifiquem em sua proposta pedagógica a flexibilização curricular, metodologia de ensino, recursos didáticos e processos avaliativos diferenciados para atender às necessidades educacionais específicas dos alunos, promovendo as adaptações necessárias. Só essa recomendação número 01 de 2013 do Ministério Público da Bahia, que certamente há recomendações semelhantes dos Ministérios Públicos dos outros estados, já diz, só nesse itemzinho, já tira um monte de dúvida. Porque muita gente pergunta, mas qual é a legislação que diz que eu tenho que modificar o currículo, alterar, fazer prova diferente? Está aqui. Está em todo, está em tudo. Nós vamos ver que aqui já está. Nem precisaria estar aqui. Na realidade, esse item da recomendação 001 de 2013 não precisaria nem existir. Porque se nós queremos ter uma criança deficiente intelectual ou com uma redução da capacidade cognitiva dentro de uma sala de aula regular incluída, obviamente, tudo que esse item 2 fala, nós naturalmente faríamos. Qualquer professor naturalmente sabe que tem que fazer isso. Qualquer professor sabe que se pegar o currículo rigoroso do 8º ano para colocar para uma criança que está no nível do 1º ano, incluído na sala do 8º, obviamente ele tem que flexibilizar o currículo, ele tem que mudar a metodologia de ensino, ele tem que colocar outros recursos didáticos, ele tem que fazer provas diferenciadas, avaliação diferenciada. Tudo que está escrito aqui, ele já sabe que tem que fazer. Então, não precisaria do Ministério Público ter feito isso. Mas não precisaria para quem está preocupado em ser um educador responsável. Mas para quem só quer seguir o que está rigorosamente na lei, foi ótimo, que ele já colocou aqui. Então, quem perguntar, mas alguém me obriga a dar uma prova diferente? Obriga sim, está aqui. Ministério Público da Bahia, pelo menos da Bahia. E todos os outros estados têm coisas semelhantes. Mas não é só que não. Está aqui, está na lei de inclusão, está nas diretrizes de educação inclusiva, está em todo lugar. Mas não precisa, isso que eu quero deixar bem claro, nós vamos chegar à conclusão. Não precisaria. Então, vamos ver mais o que o Ministério Público fala. Outra coisa importantíssima que a gente tem que saber exigir, tá?
Isso eu vi nas diretrizes do Estado do Pará. E tem aqui também no Ministério Público da Bahia. Os dirigentes devem exigir dos responsáveis das crianças e adolescentes com deficiência, que estão matriculados no estabelecimento, relatórios de atendimento de saúde necessários ao desenvolvimento do aluno. Então, por exemplo, se você tem um aluno autista que está muito agressivo, muito inquieto, não consegue aprender nada porque está muito inquieto, ou deficiente intelectual, ou TDAH, então você tem que exigir dos pais que ele esteja sendo bem acompanhado para poder ele ser educado. Então não adianta você ter um autista que está apenas tomando Rivotril e risperidona, tá? Ou você tem um TDAH que está apenas tomando Ritalina, tá? Mas não está fazendo o tratamento correto, que é o tratamento nutricional. Porque a risperidona, o Rivotril, a Ritalina, todos esses remédios vão camuflar os sintomas, mas vão manter as causas. Então o aluno vai cada vez aprender menos, cada vez ter mais dificuldade cognitiva. Então a exigência de um tratamento adequado é muito importante. E esse tratamento adequado, eu digo sempre, não é com médicos que passem exclusivamente esses medicamentos. É para médicos que façam todo um exame clínico na criança, verifiquem todas as intolerâncias alimentares que as crianças têm, que hoje todas as crianças estão vindo com intolerâncias alimentares, e façam o tratamento nutricional adequado e não exclusivamente Rivotril, risperidona, Ritalina, que simplesmente vai destruir a capacidade cognitiva dessa criança, ok? Então, essa exigência, o Ministério Público da Bahia já coloca aqui no item 4, tá? E comunicando ao Conselho Tutelar competente situações onde as famílias não aceitem fazer esse tratamento. Então, já diz aqui, tá? Então, o Ministério Público da Bahia já dizia isso aqui. E diz, e faz as referências de legislador, legislação, etc. Essa recomendação do Ministério Público da Bahia foi em 1º de outubro de 2013. Foi assinado por Cíntia Guanais, promotora de Justiça da Infância e Juventude da Comarca de Salvador, e Maria Pilar Cerqueira Maquieira Menezes, promotora de Justiça, coordenadora da CEDU. Então, essa é a recomendação. Bom, mas eu falei logo para tirar a dúvida sobre modificações curriculares, adaptações, provas diferenciadas, etc. Está mais do que claro aí. Mas por que eu digo que não precisaria nada disso? Não precisaria pelo seguinte, como é que são as legislações? O governo chega e diz, eu quero que a partir de agora haja inclusão. Tá? Eu quero que haja inclusão. Então, vamos lançar uma lei. Aí lança a Lei Brasileira de Inclusão ou uma lei qualquer. Lança a lei. A lei, no caso nosso, é a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015. Tá? Ao lançar uma lei, já funciona? Não. Nenhuma lei, ao ser promulgada, já funciona, porque ela precisa ser regulamentada. Porque a lei, é bom que todos os professores lembrem disso, tá? A lei passa os conceitos, as determinações conceituais básicas daquilo que se quer, que o poder público quer, deseja e determina a partir de agora. Mas, a partir da publicação da lei, os órgãos competentes, técnicos, administrativos daquela área são obrigados a regulamentar a lei. Para quê? O que é a regulamentação da lei? É a interpretação e a preparação dos manuais de como fazer, como aplicar aquela lei. Então, a lei chegou, lançou todas as determinações conceituais básicas, e agora? Agora os conselhos de educação federal, estaduais, municipais, etc., vão, como já fizeram, lançar as suas resoluções, que serão as regulamentações da lei para que ela entre em vigor daquela forma naquele estado, no estado da Bahia, no estado do Pará, no estado do Rio Grande do Sul, em todos os estados. Então, como é feita essa regulamentação? O Conselho Estadual de Educação lança a sua resolução e, a partir dessa resolução, a própria Secretaria de Educação Estadual começa a preparar um manual
ou umas diretrizes e que vão especificar detalhe por detalhe as coisas que podem gerar dúvidas. Como é que vai ser a nota, como é que vai ser o conteúdo, como é que vai ser as provas, como é que vão ser os registros de avaliação, como é que vai ser isso. Ou seja, como é que professor vai ficar responsável por isso, quantos profissionais a mais vamos ter, que tipo de serviço vai ser apresentado. Isso é a regulamentação da lei, que cada estado, então, começa a trabalhar, e todos eles fizeram uma coisa mais ou menos parecida, porque a lei já veio com bastante detalhes, com vários detalhes que já dava para facilitar essa regulamentação. Então, os conselhos fizeram isso. Então, veio a Lei de Brasileira de Inclusão, que é o documento que vocês têm que saber todo ele, tá? E, em seguida, as resoluções dos Conselhos Estaduais de Educação, que todos os estados têm que saber, e, a partir daí, são feitos os manuais ou diretrizes, etc., para que especifique detalhezinho, o que o diretor tem que fazer, que órgão tem que colocar, etc., coisas assim. Pois bem, nos municípios, em cada município, então, os conselhos municipais podem fazer as suas diretrizes, as suas resoluções também, e os seus manuais específicos, entrando com os detalhes específicos do seu município, dos povoados existentes no município, as dificuldades existentes lá. Ou seja, essa regulamentação é feita pelos outros órgãos justamente para poder atender às diferenças geográficas, sociais, etc., onde estão os municípios. Então, por isso que existe toda essa gradação. Seria interessante que fosse unificado? Nem sempre. Algumas coisas sim, outras não. Porque existem especificidades que são só daquele município. Então, para que todos os municípios falarem sobre aquele assunto se aquele problema só existe naquele município, certo? Então, por isso é que os conselhos municipais têm que trabalhar nisso e as diretrizes podem ser feitas dessa forma. Pois bem, então tem a lei, a resolução do Conselho Estadual, as resoluções dos conselhos municipais, as diretrizes e os manuais. Né? Pois bem, agora vamos ver o seguinte. Quando nós estamos numa escola, dentro de uma escola, quem são as pessoas que mais entendem do aluno e que mais vão ter certeza de que forma nós vamos cumprir o conceito básico da educação inclusiva? É o professor. É ou não é? Então vejamos o seguinte: a obrigação nossa é ver o que nós queremos com a educação, o que nós precisamos com a educação. Bom, nós precisamos, com a educação, garantir, em primeiro lugar, a aprendizagem de todos os alunos que estão na nossa sala. Isso é básico. Se nós precisamos garantir a aprendizagem de todos os alunos da nossa sala, esse item tem que ficar lá marcado para que nós olhemos, estou cumprindo esse item? Está certo. Não estou cumprindo? Tem algo errado. Então, ali tem que estar aqui. Eu tenho que estar garantido a aprendizagem de todos os meus alunos. Se eu tiver 10 alunos, 15 alunos, 20 alunos, 30 ou 60, eu tenho que garantir a aprendizagem de todos eles. Tá? Isso é fato. Tem que garantir. Como é que eu vou fazer isso? Isso é que nós vamos ver depois. Se eu não consigo, nós vamos ver também depois como é que a gente vai fazer para pedir socorro se a gente não consegue. Bom, mas isso a gente tem que garantir. Qual é o segundo ponto que nós temos que garantir dentro de uma educação responsável? Poder estar desenvolvendo habilidades para que todos os nossos alunos venham um dia ser autônomos. Então, vejam, em primeiro lugar, nós temos que garantir que todos aprendam alguma coisa todos os dias, a partir do ponto que eles sabem. Em segundo lugar, nós temos que estar podendo estimular todos a desenvolver habilidades que venham facilitar a sua autonomia futura, porque ninguém pode depender eternamente de pai e mãe. E, em terceiro lugar, que aí é específico da inclusiva, mas que serve para todos, promover a socialização de todos os alunos daquela turma. Então, esses 3 itens têm que estar na nossa cara, ali na nossa frente, porque nós temos que ter certeza que estamos cumprindo aqueles 3 itens com perfeição. Se nós não estamos podendo cumprir esses 3 itens com perfeição, alguma coisa está errada. Ou está errada a lei, ou está errada a minha interpretação da lei, ou está errada a resolução do Conselho Estadual de Educação, ou eu não entendi direito.
ou está errado o manual de inclusão, eu não entendi ele direito, ou está errado o conselho municipal, a resolução municipal, ou eu não estou entendendo direito. Tá? O que não pode é não estarem sendo alcançados aqueles três conceitos fundamentais para a educação: garantia de aprendizagem, estímulo à autonomia e promoção da socialização. Tá? Pois bem, então, como eu disse, quem sabe como fazer isso é o professor, ou quem deve saber. Então, o professor está lá na sua sala de aula e viu que, a partir do momento que ele tinha 25 alunos e não tinha nenhum aluno com um nível muito mais baixo que os 25, ele dava a sua aula tranquila, todo mundo aprendia, quer dizer, todo mundo não, mas a maioria ele achava que estava aprendendo, né? E ele ficava satisfeito. Com o tempo, a gente percebe que nunca foi assim. Sempre teve metade da turma não prestando atenção na aula, vários não aprendendo, e a gente nunca via. Mas digamos que ele achava que estava dando uma boa aula. De repente, matricularam um aluno com um nível muito mais baixo que todos os demais, porque tem a mesma idade daquela turma, por causa da socialização, e ele se viu perdido, porque ele olhou assim: como é que eu vou dar minha aula se eu tenho dois alunos que não vão entender nada que eu estou falando? E se eu der aula para eles, os outros 28 não vão entender nada do que eu estou falando, ou melhor, vão achar chata a aula, porque é uma aula no nível que eles já passaram bastante. Eu não sei como é que eu vou fazer. Aí é que está. O não sei como vou fazer precisa que alguém descubra. E quem tem maior competência para descobrir como fazer, quem é que tem a maior competência, quem deve ter a maior criatividade, quem é o técnico especial que tem condição de descobrir como fazer isso? É exatamente o professor. Porque é ele que está na linha de frente. É ele quem está no dia a dia, é ele quem está conhecendo cada aluno diferente. Então, é ele quem tem capacidade de desenvolver metodologias que possam fazer com que a sua aula alcance esses três objetivos, mesmo com 28 alunos num nível e dois no outro. Agora, se ele está com dificuldade de desenvolver uma metodologia dessa, vamos pedir socorro. Então, é pedir socorro a todos os outros colegas, verificar se alguém chega a alguma conclusão, se alguém ajuda, pedir socorro externo para ver se alguém já descobriu alguma metodologia que consiga alcançar essas três coisas, mas nunca, nunca simplesmente cruzar os braços e dizer: não sei, não me ensinaram, não vou fazer. Espera aí, nós não podemos prejudicar o aluno. Nós temos que ver como fazer. As legislações dizem que já deveriam estar sendo ensinados nas escolas, nas faculdades há muito tempo. Não se ensinou. Tá? Então é um erro. Mas nós não vamos, por causa desse erro, cruzar os braços e simplesmente não fazer nada. Então, esse é um detalhe. Vamos pedir socorro. Quem conhece a gente, o IUP, sabe que o IUP desenvolveu uma metodologia dessa. Não foi fácil. A gente saiu catando por tudo que é lugar do mundo que diziam que tinha. E, de repente, lá pelas tantas, a gente conseguiu desenvolver a metodologia IUP de dinâmica grupal com escola invertida. Então, essa realmente atinge os três objetivos. Mas não é essa a única. Essa foi a que a gente desenvolveu. Então, qualquer professor tem competência para criar alguma coisa que alcance a sua turma, com as dificuldades específicas da sua turma. Então, isso é que nós estamos estimulando os professores a pensarem, criarem, desenvolverem, ou olharem a nossa, aprenderem a nossa, aprenderem as outras que estão por aí, para aplicar alguma coisa semelhante que se adeque à sua sala de aula, porque cada sala de aula é um pouco diferente, tá? Então, nós vimos, é o professor a linha de frente. Aí o professor chega à conclusão que numa sala de aula com 30 alunos, ele pode, por exemplo, vamos ver no nosso caso, nossa metodologia, ele chegou à conclusão de que para ele fazer isso, e para todos os alunos sentirem que estão aprendendo a mesma coisa, e assim eles se sentirem bem, estimulados, e não se sentirem discriminados, né? Ele descobriu que a aula não pode ser com dois livros, o livro do oitavo ano e o livro do segundo, porque são livros diferentes. Ele descobriu, o professor, que o livro tem que ser com os mesmos temas.
Então, ele tem que pegar o livro do oitavo ano, que é onde tem mais gente, e pegar aqueles temas daquelas aulas e adaptar os conteúdos para o nível do segundo ano, para aqueles dois alunos que estão no nível do segundo, primeiro ou terceiro ano. Tá? Dá trabalho? Dá trabalho. Mas é a única forma de você fazer com que todo mundo sinta que está aprendendo o mesmo tema. Então, o tema de geografia é sistema solar. Então, a figura do sistema solar está em todos os conteúdos, em todas as tarefas escolares, em todos os roteiros de trabalho, etc. As figuras, as mesmas cores, mesmo isso. E o conteúdo, ou seja, as frases, as perguntas, os roteiros é que são adaptados ao nível de cada aluno naquela sala de aula. Ele descobriu isso. Descobriu e aí avisa para a coordenação e tal que ele vai fazer isso, ou seja, o aluno não vai comprar o livro do segundo ano, ele vai usar o livro do oitavo ou as figuras do livro do oitavo adaptado. Como as editoras ainda não se prestaram a fazer o módulo adaptável, por enquanto é o professor quem tem que fazer. Então, brevemente, acredito que algumas editoras acabem fazendo o módulo adaptável, que vai facilitar a vida de todos os professores. Então, com isso, nós já temos uma forma de fazer. Aí, alguém pergunta, mas que lei exige que o módulo tenha as mesmas figuras do livro do oitavo ano, e as mesmas figuras, mesmos coloridos, e que tenha que ser feita uma adaptação dos conteúdos? É o professor quem está fazendo, é ele quem sabe. Então, que lei exige? Todas elas. Ela não diz tem que mudar o conteúdo, não. Mas desde a da recomendação do Ministério Público da Bahia até a Lei Brasileira de Inclusão, as notas técnicas, as diretrizes de educação inclusiva do Estado, as resoluções, que falam algo que leva a essa conclusão. Senão, só vamos fazer aquilo que está com a receita de bolo direitinho. Não, você tem que pegar na mão do aluno e colocar ali o lápis para ele pintar com colorido. Não é assim, gente. Espera aí. Vamos interpretar e vamos fazer. Então, esse é o detalhe de, numa sala de aula, você manter todos os alunos achando, percebendo que estão aprendendo o mesmo tema. O mesmo tema. Então, isso é fato. Então, que lei? Todas. Desde a recomendação, quando ela diz, em alguns, quando ela diz que o projeto tem que ter flexibilização curricular, metodologia adaptada, processo avaliativo diferenciado, essa coisa toda, é exatamente isso. Para incluir, para ele não se sentir discriminado, que é outra coisa que as leis falam, a legislação fala, nós então vamos fazer com que todos se sintam no mesmo tema. Um dos exemplos que eu costumo dar é uma da aula de matemática sobre seno e cosseno. Então, a aula de seno e cosseno, toda a aula de seno e cosseno tem aquele edifício, aquela árvore, a distância da árvore, às vezes passando por um rio, tudo. E os alunos que estão no nível de seno e cosseno vão fazer os cálculos de seno e cosseno. Os alunos que estão em outros níveis vão fazer aquilo que... A figura está lá, é a mesma figura. Só que para eles vão... Aqueles que já estão alfabetizados numericamente vão medir com a reguinha a distância da árvore, a altura, não sei o quê, essa coisa toda. Os outros que não estão nesse nível de alfabetização vão pintar, os que já estão alfabetizados, mas não estão no nível de numérico, vão escrever os nomes, árvore, etc. Ou seja, mas todo mundo com o mesmo tema. E, logicamente, isso funciona maravilhosamente bem quando nós fazemos a aula em grupos operativos. Eu não estou aqui para falar do grupo operativo agora, porque nós temos vídeos sobre isso, para falar de uma maneira geral sobre o processo da educação inclusiva. Então, vamos agora voltar ao processo geral. Então, é o professor quem sabe, ou quem deveria saber, ou quem tem competência para saber o que ele tem que fazer para o aluno estar aprendendo, estar ganhando a sua autonomia e estar socializando. Tá? Então, de repente, ele vai dar com uma dúvida tremenda que alguém pergunta: como é que você vai dar nota para o aluno de inclusão? Como é que você vai fazer a avaliação dele? Como é que eu vou fazer a avaliação dele?
Então, vamos ver uma das partes aqui. Como é que eu vou fazer a avaliação dele? Aí, vamos ver, não precisaria estar escrito, eu sempre digo isso, mas está, mas não precisaria. Primeiro, vamos, sem ler isso aqui, como a gente faria uma avaliação. Se o aluno está, vamos dar o mesmo exemplo, nível segundo ano, numa turma de oitavo ano, obviamente nós estamos passando para ele textos, exercícios, tarefas no nível dele. E cada texto, cada tarefa, cada exercício que a gente passa para ele, nós estamos avaliando, porque a avaliação a gente deve fazer todos os dias. E por quê? Porque o que é uma avaliação? Uma avaliação serve para vários propósitos. Um deles é nós sabermos se o que nós estamos achando que estamos conseguindo fazer esse aluno aprender, se nós estamos conseguindo mesmo. Se o aluno erra um monte de coisa que nós passamos para ele, nós erramos. Ou seja, nós pensávamos que estávamos garantindo a aprendizagem e não estávamos. Então, a avaliação serve para isso. Quanto mais frequente for a nossa avaliação, então, melhor. Para que nós possamos correr para trás. Opa, peraí, eu não ensinei direito. Então, com isso, a avaliação tem que ser permanente. Então, se você está avaliando permanentemente, está mudando seu método para ele aprender cada vez mais, esse aluno está sempre tirando a nota mínima para passar. Para passar, não, porque não existe o negócio de passar. Esse aluno está sendo incluído na turma de 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos, etc. Então, ele está aprendendo. O que interessa é que todo dia ele esteja aprendendo. Se todo dia ele está aprendendo português, ou algo equivalente ao português, e se a média da escola é 5, ele está todo dia mantendo a sua média 5, ou até mais do que isso, se ele avançar, de repente, mais do que a gente imaginava. Né? Se ele cai um pouco o rendimento, nós é que erramos. Então, nós vamos melhorar a nossa metodologia para ele aprender mais ainda. Então, a avaliação do aluno desse tem que ser constante. Lógico. E a prova? A prova é o exercício que nós estamos passando para ele. Porque nós precisamos, antes de mais nada, saber que todo aluno especial, todo aluno com transtorno, todo aluno com síndrome, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que ele sofre uma violência simbólica desde que nasceu. Então, ele tem que estar com a autoestima elevadíssima desde que nasceu, em todo momento. Nós temos que elevar a autoestima dele porque está baixa. Desde que nasceu está baixa. Nós temos que elevar. Então, o tempo todo nós temos que estimulá-lo a fazer alguma coisa e todo pequeno progresso dele deve ser reconhecido. Tá? Aí nós vemos aqui nas diretrizes do Estado da Bahia e diz o seguinte: a avaliação é um processo contínuo, intenso e deve ocorrer em vários momentos da prática pedagógica. Educação inclusiva. As anotações e registros diários sobre o desempenho do estudante devem fazer parte da rotina do professor, de modo que os aspectos qualitativos complementem os quantitativos. Aí eles propõem que cada docente oportunize diferentes tipos de instrumentos e processos avaliativos, contemplando as características culturais individuais dos educandos, atentando tanto para os modos como interagem, comunicando-se e se comportam, como os saberes de que dispõem. Ou seja, você só pode avaliar dentro do nível intelectual de cada aluno. Você não pode avaliar um aluno fora do nível intelectual dele. E o que eu vi algumas escolas fazerem é dizer: ô mãe, traga um laudo médico que aí eu diminuo a nota que seu filho precisa tirar para passar de ano. Espera aí. Vários erros aí. Diminuir nota que o aluno precisa tirar para passar de ano, então significa que esse aluno especial vai ser dado a mesma prova que o outro, ele vai errar tudo, mas ele não precisa acertar tudo, porque a nota dele para ele passar é 2, é 1, é 0. Está tudo errado. Ele tem que tirar 5, 6, a média dele. Ele tem que ser avaliado dentro do nível intelectual dele. Então, isso é uma coisa que está mais do que claro. Então, basta a gente ver. Se eu... Então, vamos ver. Vamos que não tivesse nenhuma lei aqui. Se eu entregar ao aluno especial na minha sala uma prova que ele não entenda nada, eu estarei garantindo a aprendizagem dele? Não. Eu estarei garantindo ele desenvolver habilidades para ser autônomo um dia? Não.
Eu estarei socializando ele? Não. Eu estarei destruindo ele, porque eu vou dizer, você é burro, incompetente, inferior a todos os outros. É ou não é? Agora, se eu estou dando nota a cada progresso dele, reconhecendo, batendo palma, elogiando cada progresso que ele tem, e ele está vendo que ele está tirando uma nota boa, você está aumentando a autoestima dele, está diminuindo os sintomas e está possibilitando o desenvolvimento intelectual, autônomo, etc., dele um dia. Então, esses detalhes é que nós temos que entender. Nós temos que estar sempre vendo de que forma nós vamos poder garantir essas três coisas. Então, qualquer dificuldade que aconteça, nós vamos verificar se tem alguma coisa errada. Então, nós vimos, teve a lei, teve a regulamentação, teve os manuais de serviços e temos nós na escola. Aí nós na escola verificamos que existe uma forma fantástica de você fazer com que todo aluno especial se integre na turma de tal maneira que se desenvolva muito bem e que vai ter sucesso na vida. Só que essa maneira de nós fazermos isso é diferente de tudo aquilo que alguém já falou um dia na escola. O que a gente vai fazer? Nós vamos registrar isso. Vamos conversar com os professores, os outros professores, vamos registrar esse método, vamos pedir a outros para experimentarem, e isso vai constituir uma ata do conselho escolar ou do conselho de classe, que vai ser levado ao Conselho Municipal de Educação, depois ao Conselho Estadual de Educação, que já pode servir como uma alteração dos manuais de educação inclusiva. Ou seja, a metodologia que nós usamos já está no Conselho Estadual de Educação, já está há 3 anos lá, 2 anos, parece. Já está lá, toda a nossa metodologia, para que seja analisada e para que sirva de exemplo para quem quiser seguir. Está lá livre para quem quiser seguir. Está no nosso projeto político-pedagógico, já está lá no Conselho Estadual de Educação da Bahia. Né? Agora, isso é que todas as escolas têm que fazer. Experimentem, pratiquem, coloquem nas atas. Se tiver momento de fazer um novo projeto político-pedagógico, coloquem no projeto, envie para os conselhos, para a Secretaria de Educação, para que seja analisado, e com isso a gente colabora com a confecção das futuras regulamentações. Né? É isso que nós temos que fazer, porque temos que lembrar que somos nós quem sabemos lidar com o aluno. Então, esse é o detalhe. Então, voltando às legislações em si, a primeira lei é a Lei Brasileira de Inclusão, que saiu em 2015, a primeira lei federal, tá? E que ela dá uma série de recomendações interessantes, tá? Sobre a pessoa deficiente. Fala que no sistema educacional inclusivo, no artigo 27, todos os alunos têm o direito de ter aprendizado ao longo de toda a vida, a fim de alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais, sociais, etc. Isso significa, acaba aquela história de a escola entregar o filho à família, toma que o filho é teu, porque nós já fizemos tudo o que podíamos fazer e está aqui um certificado de terminalidade específica para o seu filho. Nada. A Lei Brasileira de Inclusão não permite mais isso. Ela diz que tem que estar assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e ao longo de toda a vida, de forma a assegurar o máximo de desenvolvimento possível. Então, se o aluno não desenvolveu talento e habilidade para ser autônomo, tem que continuar sendo apoiado na educação. Tá? Não interessa se ele tem 10, 20, 30, 40 anos. Tá? É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar essa educação de qualidade para essa pessoa com deficiência. Tá? E ela esteja a salvo de toda a discriminação. Então, aí a gente já vê. Por isso que nós temos que fazer uma aula que ele se sinta incluído, para ele não ser discriminado. Por isso que o tema da aula tem que ser o mesmo para todo mundo, para não ser discriminado. Ok? Sistema educacional inclusivo em todos os níveis, toda a vida. O projeto pedagógico deve institucionalizar o atendimento educacional especializado, promovendo a conquista e o exercício da autonomia do aluno. Lógico, né? Vem mais alguma coisa importante. E essa lei,
que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela determina a única obrigação a mais para os alunos que não tenham nenhuma comorbidade específica ou não sejam a parte de cegos, surdez, cegueira, etc., é a oferta de profissionais de apoio escolar apenas para que a criança seja levada ao banheiro, etc., coisas assim, alimentação, higiene, coisas assim. Não existe, na Lei Brasileira de Inclusão, a obrigatoriedade de se colocar um mediador para cada aluno especial. Não. Aqui na Lei Brasileira de Inclusão não fala isso. Agora, as legislações estaduais e municipais é que podem incluir uma obrigatoriedade dessa, tá? Mas não tem na Lei Brasileira de Inclusão. Então, esse é o detalhe da lei, que partiu, então, adiante. Aí vem as diretrizes estaduais. Nas diretrizes estaduais começam as especificações de cada estado. Nessas especificações, aí começam os detalhes daquele estado em especial. Aí vem várias coisas do estado da Bahia. É bem interessante que o professor tem que planejar a sua aula de forma que a sua prática seja flexível, elástica e fluida, capaz de adaptar o outro que é diferente dele. Tá? Então, muito bonito, só não disse como fazer, né? Mas o como fazer foi o que eu falei. Cada um de nós, como professor, tem competência para desenvolver isso. Apenas ele diz que tem que alcançar esse objetivo. Tá? O professor deve enxergar o estudante público-alvo da educação inclusiva pelas suas habilidades e possibilidades, e não pelas suas deficiências. Isso a gente fala sempre, mas está escrito aqui. Tá? O que mais? E o tempo todo fala da flexibilização curricular, avaliação diferenciada, tudo está aqui. Então, não tem porquê um colégio dizer que a avaliação é igual para todo mundo. Porque está claro, em toda legislação, todas elas dizem isso. Então, não tem legislação nenhuma que obrigue, vamos ver pelo contrário, tem alguma legislação que obrigue as escolas a passarem a mesma tarefa de casa para todos os alunos, inclusive para o aluno que não entende aquela tarefa? Não, lógico que não tem. É tudo ao contrário. Tem alguma legislação que obrigue que a prova seja a mesma para todos os alunos? Não, não tem. Então, não existe isso, é ao contrário. E tem alguma legislação que me obrigue a diferenciar? Não tem nenhuma legislação que obrigue eu passar para um aluno especial uma prova que ele não entenda. É a mesma coisa que eu entregar uma prova de grego para uma pessoa que só fala português. Ela vai olhar, não vai entender nada, certo? Então é bom a gente fazer essas coisas para a gente não fazer besteira. Ou seja, vamos raciocinar corretamente. Então vamos agora de trás para diante. Nós estamos na sala de aula e descobrimos que a legislação não está permitindo eu ajudar os meus alunos especiais. Por enquanto eu não vi o que prejudicaria isso, mas vamos que... eu já vi, tem um que eu vejo sempre. Por exemplo, eu tenho um aluno especial que ele não está alfabetizado, só que ele já tem 13 anos, digamos, 14 anos. Então, está na turma de 14 anos, do 9º ano. Se ele está na turma do 9º ano e ele não é alfabetizado, eu preciso que o professor da sala regular passe para ele assuntos de alfabetização. E aí, qual é o professor que tem capacidade de alfabetizar um aluno? É o professor regular da sala de aula de história, geografia, português, inglês, etc.? Não. É um professor especialista em alfabetização. Então, esse caso não está especificado em nenhum documento. Tá? Mas não é por não estar especificado em nenhum documento que nós vamos deixar de alfabetizar o aluno. Então, nesse caso específico, nós precisamos de um professor alfabetizador para ajudar a alfabetização desse aluno. Esse professor alfabetizador estaria na sala de AEE ou estaria na sala de aula comum? Não está especificado, porque na sala de AEE não tem alfabetização. Na sala de aula comum também não tem alfabetização. Então, eu colocaria numa sala o alfabetizador
Na minha escola, por exemplo, eu colocaria na sala de aula comum mesmo. Então, não tem a sala de AE, a escola é pequena. Mas se eu tivesse se a escola fosse grande, tivesse uma sala de AE, eu colocaria um alfabetizador numa sala à parte. Porque o processo de alfabetização é um processo mais lento, mais contínuo, mais específico, que eu não acredito que dê para fazer no meio de uma aula comum, durante uma aula comum. Então, isso é um fato que realmente dificulta bastante na inclusão que nós temos que criar. Aí não está escrito, nós temos que criar. Então, não é a gente esperar que esteja escrito para fazer. Não, nós temos que fazer. O aluno vai ficar sem alfabetizar porque nenhuma lei diz qual é o professor que vai alfabetizar ele? Ou diz sutilmente que é o professor da sala de aula comum? Só que o professor da sala de aula comum não sabe alfabetizar. Então, nós não podemos ficar parados. Então, vamos lá promover a alfabetização de alguma forma. Verificar quem é o professor alfabetizador, onde é que ele vai ficar naquele colégio, para que a gente promova isso e ele possa, então, ir acompanhando a aula de uma maneira regular. Então, existe esse, por exemplo. Então, a ideia que qualquer um tiver sobre isso, eu recomendo que escreva. Escreva, transforme em ata do conselho escolar, isso vai para os conselhos municipais, para que se gere uma discussão e se regulamente como fazer a alfabetização de um aluno de 14 anos na sala do nono ano, por exemplo, né? É um exemplo que eu estou dando. Então, isso é o que nós precisamos. Então, cada detalhe que não tiver especificado na legislação, nós precisamos reunir as maiores autoridades educacionais desse país, que são quais? São professores de sala de aula. Autoridade educacional, no meu modo de entender, é quem está na sala de aula, é quem está no dia a dia com o aluno, é quem entende. Então, esse grupo de autoridades que está ali na linha de frente é que tem que se reunir, discutir, elaborar uma ata, tá? Explicando direitinho por que tem que ser feito dessa forma, e essa ata, então, enviada para os conselhos para os respectivos conselhos estaduais, municipais, estaduais, etc., para que isso seja regulamentado. Então, esse é o detalhe. Nós temos que fazer valer a nossa, a nossa, a nossa função, ou seja, é o professor quem tem essa função, quem tem essa finalidade, quem tem esse conhecimento, quem tem essa competência. Então, se é o professor, é ele quem vai propor as mudanças nessas legislações todas. Né? Não é outra pessoa. Não pode ser. Nós não podemos esperar que caia de cima, tá, elaborada por um técnico que não está em sala de aula, uma lei, uma regulamentação de uma coisa que só nós sabemos fazer. Somos nós que estamos na sala de aula. Então, se ficar esperando, vai sair besteira. Porque se o cara não tem prática nenhuma de sala de aula, como é que ele vai regulamentar? Ele pode querer o conceito. Agora, quem vai regulamentar, quem vai dizer como funciona, somos nós, que estamos na linha de frente. Então, é o professor de sala de aula, linha de frente, quem diz como pode fazer, como deve fazer, e se não souber, pede socorro aos seus colegas. Alguém vai saber. Entenderam essa história? Então, esse é o grande detalhe que está dando polêmica em cima de polêmica. Ah, me perguntaram aqui por que tanta gente está pedindo laudo médico. Tá? Gente, laudo médico, como diz uma das legislações, você, ao estar com o seu aluno especial da escola, tá? Você deve exigir que a família esteja dando o tratamento adequado a ele para ele poder ser educado. Tá? Então você pode exigir. E caso a família não queira, você denuncia ao Ministério Público. Tá? A família não quer fazer o tratamento desse menino que está com um comportamento agressivo, inquieto, exageradamente, com suspeita de sintomas compatíveis com o TDAH, com predominância de impulsividade ou coisa que vale. Pois bem, aí
A família, então, vai ser chamada pelo Ministério Público, pelo Conselho Tutelar, para que leve seu filho para esse tratamento. Nós podemos até sugerir o tipo de tratamento, mas aí é com a família que vai levar. Agora, o que não podemos é simplesmente aceitar que esse aluno continue ali, batendo em todo mundo, quebrando a escola toda, etc., e nós não exigirmos do Conselho Tutelar, da família, e se ela não quiser, através do Conselho Tutelar, o tratamento desse menino. Então, eu já vi vídeos, vocês todos já devem ter visto, né? Vídeos em que ninguém sabe o que vai fazer com aquela criança, que quebra tudo, destrói tudo. Gente, Conselho Tutelar, Ministério Público, denuncia imediatamente. A família não quer fazer o tratamento. Porque, repare uma coisa, nenhuma criança é agressiva, tá? É inquieta exageradamente porque quer. Algumas até são, mas não é porque querem, é porque estão querendo extravasar uma, um problema educacional em casa. Mas sempre tem um motivo. Então, se tem um motivo, quem são as pessoas mais competentes para desconfiar desse motivo? Nós, professores. A pessoa que tem a competência para tratar o motivo são os psicólogos, os psicopedagogos, etc. Mas quem tem competência para desconfiar do motivo somos nós, em primeira mão, que fazemos os relatórios e mandamos para o psicopedagogo, psicólogo, etc. Então, nós temos que identificar e imediatamente enviar para solicitar que os pais enviem para um tratamento adequado. Caso não concordem, denúncia ao Conselho Tutelar, do Ministério Público. Então, nós não podemos, como eu tenho visto várias escolas, dizer o que eu vou fazer com essa criança. Você não tem nada que fazer, você tem que simplesmente denunciar quem é de direito, chamar os pais e dizer, dessa maneira que ela está, ela não vai ficar em sala. Ah, mas você é obrigado a aceitar. Não, está aqui. O Ministério Público vai ser avisado. Eu acho que a resolução foi até do próprio Ministério Público. Né? Na Bahia, aí cada estado tem que ver onde é que está essa determinação legal. Tá? Porque no estado da Bahia, eu sei que no estado do Pará é na própria resolução do Conselho Estadual de Educação do Pará, já diz isso que diz aqui no Ministério Público da Bahia. Então, diz, exijam dos responsáveis das crianças e adolescentes com deficiência matriculados no estabelecimento de ensino relatório de atendimento de saúde necessários ao desenvolvimento do aluno. Ou seja, e comunicando ao Conselho Tutelar caso a família não aceite isso. Então, isso é claro, senão não podemos educar. Como é que nós vamos promover a educação de um aluno, ainda mais numa sala com outros alunos, se ele é inquieto exageradamente? Não podemos. Então, exigir isso é importante, tá? Muito importante. Então, e eu tenho visto muita gente ficar sem saber o que fazer. No vídeo que eu assisti na internet há algum tempo atrás, houve comentários, cada comentário pior que o outro, dizendo, tem que deixar ele mesmo quebrar tudo, porque ninguém pode mexer nele, porque hoje em dia quem mexer com o aluno pode ser processado. Não é assim. Não é bem assim. Tá? Processado se nós não processarmos antes. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é exatamente chamar a família e dizer, tome providências de tratamento do seu filho, porque ele, da maneira que está, não pode ser educado. A família, então, se não tomar providência, Ministério Público, Conselho Tutelar. Tá? Porque algumas famílias podem estar também lavando as mãos, porque fez o quê? Pegou o filho e depositou naquela escola. Tá? Então, deposita o filho na escola para se livrar dele. E se for, então, tempo integral, melhor ainda, né? Porque aí o filho fica o dia inteiro lá na escola, em tempo integral, e a família se livra dele. E como tem famílias que ficam desesperadas quando tem um feriado. Né? Então, está aqui tudo regulamentado pela legislação, nós devemos fazer isso tudo, não é para o bem da escola, para o bem do professor, não. É para o bem dos próprios alunos, para eles poderem se desenvolver corretamente. Então, isso é muito importante que nós saibamos isso. Então, gente, quem tiver qualquer dúvida sobre esses assuntos e quiser saber
sobre as legislações, etc., como eu falei, muita coisa nem precisaria estar escrito, né? Basta a gente raciocinar. E nós somos as autoridades, nós, professores de sala de aula. Aí, em todos os estados, existem, então, as legislações nesse nível, né? O primeiro é o federal, a Lei Brasileira de Inclusão. Essa lei federal, ela foi montada a partir de todas as LDBs e de notas técnicas. Uma delas é uma nota técnica que eu distribuí para todas as secretarias de educação do estado, de todos os estados que eu oriento, que é a nota técnica 04/2014 do MEC, de 23 de janeiro de 2014. Essa nota técnica é o seguinte. Então, o que estava acontecendo? Como aqui fala que na hora que você vai tratar uma criança, se ela tiver com alguma comorbidade, alguma coisa, você tem que exigir que o relatório de que ela está sendo atendida por um médico, muita gente confundiu isso em querer o laudo médico para educar a criança, como vários colégios fizeram. Só você trazendo o laudo técnico para o seu filho é que eu posso reduzir a nota para ele passar de ano. Que absurdo! Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Hein? Aí, como diz, para exigir o laudo médico para que a criança, para você dizer que a criança está sendo tratada clinicamente, não é educada. Educada não tem laudo médico. Aí, a nota técnica teve que ser lançada para tirar essa dúvida e diz: o atendimento educacional especializado caracteriza-se pelo atendimento pedagógico e não clínico. Por quê? Porque queriam laudo médico para botar uma criança no AEE. Laudo médico não é para AEE. Laudo médico é para tratamento médico. E mais adiante, na mesma nota técnica, o direito das pessoas com deficiência, direito dessas pessoas com deficiência à educação, não pode ser cerceada pela exigência de laudo médico. Tiveram que escrever isso, que estavam confundindo tudo, escreveram isso na nota técnica 04 MEC. E escreveram mais ainda, é como a pessoa escreve uma coisa, desenha, explica o desenho, desenha a explicação do desenho, até que as pessoas entendam. E mesmo assim ainda tem gente que não entende. Aí diz o seguinte: as exigências de diagnóstico clínico dos estudantes com deficiência, para declará-lo, por exemplo, no censo escolar, denotaria imposição de barreiras ao seu acesso aos sistemas de ensino, configurando-se em discriminação e cerceamento de direito. Ou seja, a nota técnica repete 3 vezes a mesma coisa para deixar bem claro: laudo médico é para tratamento médico. Atendimento à educação especializado é acompanhamento pedagógico, não é clínico. Então, não tem que ter laudo médico, tem que ter relatório de educador. Quem entende de educação é educador, quem entende de tratamento é médico. Pronto. Senão, nós vamos chegar e vamos mandar um relatório para o médico dizendo que ele deve extrair, fazer uma cirurgia X, Y, Z, utilizando tal tipo de anestesia, né? Passar tal medicação. Só se a gente fizer isso, nós passamos a interferir também no tratamento médico dos nossos alunos. Então, cada um na sua área, na sua seara, certo? Nada de um interferir na área do outro. Então, essa é a nota técnica 04/2014 do MEC. Por que eu estou falando dela? Porque quando chega no final do ano, vários professores, vários dirigentes escolares, amigos meus, me disseram que o pessoal do MEC, os técnicos do MEC, ao chegarem na escola no final do ano, eles exigiam o laudo médico dos alunos que estavam matriculados no AEE. Aí eu disse: então, cole essa nota técnica na parede da sua secretaria, para quando chegar o técnico do MEC exigindo laudo médico, você mostrar para ele: ó, é proibido exigir laudo médico, e quem está proibindo são vocês, certo? Então, isso é muito bom da gente ter. Então, para quem está na Bahia, a recomendação 001 de 2013 do Ministério Público da Bahia, excelente, já diz muita coisa. No Brasil inteiro, nota técnica 04/2014 do MEC,
protege sobre laudo, atendimento educacional especializado, quem decide é a escola. Tem nada a ver com o médico na escola. Lei Brasileira de Inclusão, de caráter geral, para todo mundo, conceitos básicos. Diretrizes da educação inclusiva, cada estado está montando o seu manual, sua diretriz, que tenta especificar. O que eu recomendo para os municípios é que peguem essa documentação e elaborem um tipo um manualzinho bem claro, com os detalhes, como fazer, como preencher, como adaptar uma tarefa escolar, como passar um dever de casa, como elaborar uma prova adaptada, como fazer a avaliação do aluno especial, como registrar essa avaliação no boletim, como registrar as notas ou os relatórios dos históricos escolares, ou seja, cada município fazer uma coisa mais detalhada, específica para as suas escolas, para ficar mais tranquilo esse dia a dia escolar, né? Por exemplo, vamos ver o histórico escolar rapidamente, como é que eu faço o meu, porque cada um está fazendo de uma maneira absurda. O meu é simples. Se o aluno especial ele nunca tira nota abaixo de 7, por exemplo, que é a nota mínima da minha escola. Porque se ele tirar abaixo de 7 é porque nós não conseguimos garantir a aprendizagem dele a partir do ponto que ele está. Então, o boletim dele está tudo 7 e 7 para cima. Então, quando ele olha o boletim no final do ano, não está aquela loucura que é tudo zero escrito aprovado por ser especial. Não, na minha escola está lá, tudo com as notas que ele tirou mesmo na prova adaptada que ele fez, no exercício adaptado que ele apresentou, na tarefa adaptada que ele fez, tudo ele passou direitinho. Então, a nota é tudo azul. Nos observações está escrito: o avanço daquele aluno em cada disciplina está no relatório em anexo. O que importa é o relatório anexo, que vai dizer como ele andou em geografia, como ele andou em história, como ele andou em matemática. E, para facilitar isso, os professores nossos do IUP já fazem esse relatório frequentemente. Então, hoje eu acabei de receber alguns, por exemplo, lá, que diz, tem um mapa na frente dizendo de caráter geral sobre os alunos especiais, se estão evoluindo ou não, em que evolui mais e que evolui menos, né? E o relatório de cada um, em que o professor diz, na minha matéria, que foi geografia, esse aluno X, ele conseguiu já identificar os mapas, ele conseguiu, pintou os mapas todos, ele já consegue identificar continentes, oceanos, fazer separação, etc. Em português, ele já está escrevendo o nome dele correto, ele já tá conseguindo interpretar uma frase com 10 palavras, etc. Em matemática, ele já está conseguindo fazer conta de somar, subtrair, dividir, multiplicar, etc., ou lá o que seja. Ou ele ainda não abstraiu completamente, mas já está iniciando o processo de abstração. Por quê? Para a escola que esse aluno for, você não vai olhar a nota, não é a nota que interessa onde ele está, qual o ponto de entendimento dele, para que a gente pegue dali para diante. Então, se todas as escolas se preocuparem com duas coisas. Primeiro, não botar nota vermelha em aluno especial, porque vai baixar a autoestima dele. Mesmo vai baixar a autoestima do pai e dele. Tá? E colocar um relatório especificando tudo que foi feito, como foi feito, o avanço que ele teve, para que aquele relatório, sim, vai servir de base para a próxima escola. Então, isso, gente, eu acho que é o básico, né? Agora, cada dúvida que acontecer, cada dúvida que vocês tiverem, mandem para a gente fazer um videozinho rápido sobre aquela dúvida especial. Como eu fiz do porquê provas de surpresa, e a diferença entre prova de surpresa e prova marcada. O outro foi para que serve a nota do aluno especial, que são videozinhos de 9 minutos, 4 minutos, 5 minutos, para tirar certas dúvidas, tá? Aí qualquer coisa que vocês tiverem, manda para a gente fazer esses videozinhos rápidos, ok? E na quarta-feira a gente fazer um apanhado geral das dúvidas que ocorreram durante a semana. Na próxima quarta-feira, eu ainda estarei aqui em Salvador, tá? Sim,
porque nós agora vamos começar de novo uma turnê pelo Brasil, certo? Então, no dia 17, na próxima semana, na quinta-feira, eu viajo para Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Quarta, nós temos o nosso programa ao vivo, aqui ainda, mas quinta-feira eu estarei viajando para Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Então, porque na sexta-feira, dia 17, eu estarei dando o curso de Deficiência Intelectual e Inclusão, 17, 18 e 19, lá em Passo Fundo. Vão haver outros eventos que a Elisângela, quem coordena todos os nossos cursos lá no Rio Grande do Sul, ainda não mandou o planejamento completo do que nós vamos fazer lá. Mas nós estaremos lá quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, tá? Lá no Rio Grande do Sul. Na quarta-feira eu regresso a Salvador e nós temos teremos o nosso programa ao vivo na quarta-feira seguinte também. Então, a quarta-feira antes do Rio Grande do Sul, nós temos nosso programa, quinta eu viajo, volto na quarta, mas chego aqui à tarde, nós temos nosso programa de novo na quarta-feira, ao vivo aqui em Salvador. Porque em seguida, nós vamos ter em Itabuna, no dia 25 e 26 de agosto, medicina psicossomática. Então, 25 e 26 de agosto, final do mês já em Itabuna, um curso de medicina psicossomática que vai mostrar todo o processo de transformação das emoções em sintomas de doenças e, possivelmente, caso isso não seja tratado, em doenças reais. É muito importante esse conhecimento de medicina psicossomática. É um conhecimento que mostra para os terapeutas, tira as dúvidas de muitos médicos sobre sintomas que, na realidade, não são de doenças reais. São semelhantes, mas não são emocionais. E no não tratamento desses sintomas pode acabar trazendo ao surgimento da doença real mesmo, é um perigo. Então, Passo Fundo, 17, 18, 19, Itabuna, 25 e 26 do 8, Itabuna, na Bahia. Logo em seguida, nós teremos, então, duas palestras em Canarana, na Bahia. Vai ser no dia 29 de agosto. Pela manhã, será para todos os professores da sala de aula comum, que vai ser uma conversa sobre os principais desafios da educação inclusiva e as propostas para o seu enfrentamento com sucesso. E de tarde, para todos os profissionais de atendimento educacional especializado. Então, Canarana, 29 de agosto, de manhã, professores, profissionais de educação, né? E de tarde, profissionais de atendimento educacional especializado em Canarana, na Bahia. Tá? E logo em seguida, nós teremos também o curso de Autismo e Inclusão, dia 1 e 2 de setembro, em Santo Amaro, na Bahia. Então, será lá no Secult, da Universidade do Recôncavo Baiano, dia 1º e dia 2 de setembro, em Santo Amaro da Purificação. Quem quiser se matricular ainda para o Passo Fundo no Rio Grande do Sul, ainda dá tempo. É ligar para a Elisângela, 54, né? 991570916, para se matricular no curso de Deficiência Intelectual e Inclusão no outro final de semana. Tá? Lá em Passo Fundo, em novembro, nós teremos mais um curso, que é as Metodologias Educacionais Inclusivas. Então, quem estiver nas proximidades de Passo Fundo, todas as cidades em volta, vamos nos encontrar lá, então, para discutir sobre esse assunto de deficiência intelectual, que é super importante. Nós precisamos salvar essas crianças e esses adolescentes que estão apresentando deficiências que, na realidade, podem ser compensadas. Muitas delas podem ser compensadas. Então, nós vamos trabalhar isso nesse final de semana, tá? Então, voltando, Itabuna. Quem estiver nas proximidades de Itabuna, entre em contato com a Clínica Persona para fazermos esse curso de medicina psicossomática, que é um conhecimento valiosíssimo. Tá? Em outubro, na mesma Itabuna, nós vamos ter também sexualidade humana, mas depois eu falo mais sobre esse assunto. Tá? E depois, Canarana, são os profissionais de lá de Canarana, e dia 1º e 2, quem estiver nas proximidades de Santo Amaro,
e quiser fazer o curso de Autismo e Inclusão, com todos os detalhes sobre o entendimento do transtorno do espectro autista, matricule-se com Doris ou com Tia Bia. Os telefones estão aqui, 759-8884-4777 e 99148-4788. Doris ou Tia Bia, em Santo Amaro da Purificação, na Bahia. Ok? Então, está aí o nosso roteiro, a partir de agora até Santa Maria da Purificação, e 2 de setembro. Depois a gente fala dos demais, que são vários. Vai ter Irecê, vai ter Lapão, Ceabra, Itaberaba, e também em setembro nós estaremos no estado do Pará. Mas depois eu vou falar sobre todo o processo do estado do Pará, e nós vamos passar uma semana lá, meus amigos paraenses. Ok? Então, gente, um forte abraço para todos vocês e até qualquer momento, numa rapidazinha dessas sobre um assunto específico, ou na próxima quarta-feira, às 9 da noite, quando a gente vai dar uma geral sobre as maiores dúvidas da semana. Ok? Até mais. E aguardo vocês na próxima quarta-feira.